dia, good morning, buenos dias! Início da década de 1930. O futebol se popularizava cada vez mais e o Vasco da Gama estava no topo da pirâmide. Tinha os maiores craques do futebol brasileiro, era admirado pelos políticos da capital federal, tinha uma torcida apaixonada e orgulhosa. A história estava sendo escrita. Me chamo Rafael Garcia Assunção, um vascaíno saudável, contando a história mais linda do futebol do mundo, pois o mundo é Vasco. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Os leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. O ano de 1931 começou bombando no Clube de Regatas Vasco da Gama. Com um dos maiores elencos do Brasil, jogadores de seleção brasileira e o título do torneio início pelo terceiro ano consecutivo, a equipe iniciava o Campeonato Carioca como favorito absoluto. A equipe empilhou vitórias, inclusive o massacre sobre o Flamengo, a maior da história do confronto, por 7-0 em São Januário. Só porque eu moro no cume não é por costume, uma vida ruim, eu não vou procurar. Acabou o primeiro turno com 5 pontos de vantagem sobre os concorrentes. Mas na última rodada do campeonato, com 1 ponto a mais que o América, o Vasco conseguiu perder em casa para o Botafogo por 3-0 e viu a equipe tijucana se sagrar campeã carioca. Ao encerramento do primeiro turno do campeonato, o Vasco foi convidado a fazer uma excursão pela Europa. Seria o segundo clube brasileiro a realizar essa viagem. O primeiro havia sido o Clube Atlético Paulistano de São Paulo. O Vasco se apresentava aos europeus como o clube mais poderoso do futebol brasileiro, e no elenco que viajou foram 4 jogadores da seleção brasileira emprestados para representar a força do futebol nacional: Fernando Giudicelli, do Fluminense, e Nilo, Carvalho Leite e Benedito, do Botafogo. Na chegada a Portugal, a delegação brasileira foi celebrada e homenageada pelos seus colonizadores, pela mídia e pelo povo. Os torcedores portugueses estavam eufóricos em assistir à qualidade e à fama do futebol brasileiro. O Vasco venceu o Benfica por 5-0, o Porto por 3-1 e o Sport Lisboa por 4-1. Venceu também um combinado português por 4-2 e aplicou sonoras goleadas sobre equipes mais modestas, por 9-2 e 6-2. Já na Espanha, foram 2 jogos contra o Celta de Vigo, derrota por 2-1 e uma vitória massacrante por 7-1. Mas foi contra o Barcelona que a história ficou marcada. No primeiro encontro entre as equipes, vitória espanhola por 3-2. No segundo jogo, valendo a taça Mirurgia, o Vascão levou a melhor, vencendo por 2-1 e conquistando o troféu. Os catalães ficaram impressionados com os craques brasileiros. A segurança do goleiro Jaguaré e o talento fenomenal de Fausto, eleito o melhor volante da Copa do Mundo do Uruguai em 1930, chamaram a atenção do poderoso Barcelona. Ao fim da excursão, os 2 craques foram contratados pelo clube espanhol e o Cruz Maltino disputou o restante do Carioca desfalcado de seus grandes ídolos, o que muita gente aponta como motivo da perda do campeonato. No total da excursão, foram 12 jogos,
com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em 1932, a era de ouro do amadorismo já dava sinais de que estava chegando ao fim. Disputas entre diversas confederações no país se desencadeavam aos montes e craques brasileiros abandonavam o seu país para jogar profissionalmente no exterior. O Campeonato Carioca de 1932 foi dominado pelo Botafogo, que venceu os 2 turnos. O Vasco, apesar de vencer pela 4ª vez consecutiva o torneio início, fez a sua pior campanha desde que se juntou à elite. Ficou em 6º lugar, talvez afetado pela saída e aposentadoria de muitos dos seus grandes jogadores de outrora. Já em 1933, houve o efetivo rompimento entre a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e os clubes cariocas, que estavam buscando a profissionalização. Foi formada a Liga Carioca de Futebol, LCF, onde o Flamengo, o São Cristóvão e o atual campeão Botafogo permaneceram na AMEA. Após o início da nova liga, Flamengo e São Cristóvão resolveram aderir e o rubro-negro foi o lanterninha do campeonato. Como não havia ainda previsão de descenso na nova liga, o Flamengo não foi rebaixado. O campeão inédito foi o Bangu, goleando o Fluminense na última rodada por 4-0. O Vasco terminou na 3ª colocação. O ano de 1934 foi muito importante, principalmente no que diz respeito à 2ª Copa do Mundo de Futebol a ser realizada na Itália. Desde o ano anterior, os clubes adeptos ao profissionalismo no Rio e em São Paulo demonstravam evolução nesse aspecto, fundando a Federação Brasileira de Futebol em oposição à CBD, que era o representante oficial junto à FIFA. O Botafogo permaneceu ao lado da CBD e os desentendimentos continuavam. Os maiores clubes do eixo Rio-São Paulo, afiliados à LCF e à Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, negaram seus jogadores à seleção brasileira. A CBD aliciou os jogadores a disputar a Copa e o Botafogo, principal remanescente da entidade, enviou 9 atletas para a Itália. 2 atletas do Vasco foram convocados, Tinoco e Leônidas. O meio-campista Mola, com anos de serviço prestados ao Clube da Cruz de Malta, recusou a convocação e preferiu se manter no profissionalismo. Já Leônidas participou da Copa e logo depois deixou o Vasco para disputar o amadorismo pelo Botafogo. O Vasco acabaria por conquistar o Campeonato Carioca de 1934 pela LCF. A equipe tinha grandes craques, como o maior zagueiro de todos os tempos do futebol brasileiro, Domingos da Guia, o goleiro Rei, o volante Fausto, que retornara do Barcelona, e a dupla de atacantes Gradim e Leônidas, que fez muito sucesso no time do Bom Sucesso. Leônidas viria a ser conhecido mundialmente como o inventor do gol de bicicleta. O técnico campeão de 1929, o inglês Harry Welfare, contava ainda com os remanescentes daquele título: Itália, Mola, Tinoco, Baianinho e Russinho. O time base ainda teria os meias Gringo e Caloceiro, os atacantes Nena, Almir, D'Alessandro, Lamana e o lendário ponteiro Orlando Rosa Pinto. Em 1935, o Clube de Regatas Vasco da Gama abandonou a LCF por causa de uma briga contra o Flamengo originada no Remo. Após a vitória vascaína em um dos páreos, o Flamengo protestou junto à federação e foi apoiado pelo Fluminense. A discórdia se estendeu por outros campos das agremiações e acabou se refletindo no futebol. O Vasco se juntou ao Botafogo e formaram a nova liga, a Federação Metropolitana de Desportos, sob os auspícios da CBD, que já começava a aceitar o profissionalismo. Juntaram-se a Vasco e Botafogo, o Bangu e o São Cristóvão. Naquele ano, o Botafogo conquistaria o seu 4º título consecutivo, considerando-se os campeonatos de todas as ligas da capital federal. Um dos destaques do Alvinegro foi justamente Leônidas, que abandonara o Vasco para se profissionalizar. O Vasco terminou o campeonato em 2º lugar, e os destaques ficaram por conta do centro-médio Zarzur e do atacante Luiz de Carvalho, que naquele ano, além do talento em fazer gols, ficaria marcado como o primeiro jogador da história do Brasil a ter a sua imagem explorada numa iniciativa de marketing. Os comerciantes de vinho do Rio Grande do Sul competiam com os portugueses, e para divulgar o seu produto no Rio de Janeiro e aumentar o seu volume de vendas na capital federal, contrataram o craque do Grêmio e pagaram seu salário até a sua saída do Cruz Maltino. Em 1936, Luiz de Carvalho honrou o investimento e contribuiu com 8 gols na campanha do título carioca.
O ano de 1936 representaria o último ano da cisão do futebol carioca. Botafogo e Vasco fariam uma disputa acirrada no campeonato promovido pela Federação Metropolitana de Desportos. Naquele ano, chegava ao Vascão o polêmico atacante Feitiço, 6 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. O ídolo da zaga, Itália, fazia dupla com Poroto. O meio de campo mantinha o entrosamento do ano anterior, com Oscarino, Zarzur e Caloceiro. No ataque, Cuco, Orlando Rosa Pinto e Luna auxiliavam Luiz de Carvalho e Feitiço na artilharia. O investimento valeu a pena e o Vasco derrotou Madureira na final com uma derrota e 2 vitórias. Em 1937, a unificação do futebol era inevitável. Com a aproximação da terceira Copa do Mundo de futebol, era imperativo que as confederações se entendessem. O futebol carioca dentre todos os estados iniciou o processo de pacificação através dos presidentes do Vasco e do América. Foi fundada a Liga de Futebol do Rio de Janeiro, extinguindo a FMD e a LCF. Em âmbito nacional, foi extinta a entidade rival da CBD, a FBF. Para comemorar este evento, Vasco e América, os maiores rivais que se concentravam na zona norte do Rio, agendaram um confronto de celebração, e daí surgiu o título de Clássico da Paz. Em 31 de julho de 1937, o Vasco venceu por 3-2 no estádio de São Januário para 25 mil torcedores e conquistou os troféus Taça Pinto Bastos e Bronze da Vitória. Um terceiro troféu, chamado Troféu da Paz, foi reservado para uma partida agendada apenas para 1942, em nova vitória do Vasco por 2-1, que marcou a estreia de um dos maiores ídolos cruzmaltinos, Ademir Menezes. Voltando a 1937, no primeiro campeonato disputado por todos os clubes desde 1932, o Fluminense se sobrepôs aos seus adversários e conquistou o seu 11º título. O Vasco manteve o plantel campeão no ano anterior e teve o reforço do atacante Nijinho, campeão paulista pelo Palestra Itália e um nome consagrado na Lazio da Itália. Ainda assim, o clube da Cruz de Malta amargou a 3ª colocação no campeonato, mas Nijinho foi o grande artilheiro. O fato mais marcante dessa campanha foi o acidente na qual se envolveram 5 jogadores do Vasco da Gama que estavam num táxi a caminho da partida contra o Andaraí, nas Laranjeiras. Foram atendidos num pronto-socorro e o início da partida foi atrasado por um longo tempo. Com a liberação dos atletas, o Vasco conseguiu participar do embate e o placar foi de 12-0 para o Gigante da Colina. Reza a lenda que no dia seguinte, o ponteiro Arubinha do Andaraí foi a São Januário e enterrou um sapo no gramado com a boca costurada e fez uma reza para que o Vasco ficasse 12 anos sem ser campeão. É isso aí, moçada vascaína. Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Se estão, deem aquele like agora, se inscrevam e compartilhem com todos os seus amigos, para que eles não percam nada sobre a história mais linda do futebol mundial. Ao Vasco tudo! Ohayou, buongiorno, bonjour!